Hoje eu falarei acerca do tratamento que é dado à liberdade de expressão na obra A Natureza do Direito e Outros Textos Jurídicos, do Erik Voegelin. Primeiramente, gostaria de dizer que essa obra não era, acredito eu, para ser uma obra, mas é uma apostila que ele escreveu para seus alunos do curso de Introdução ao Estudo do Direito na Universidade de Louisiana. Então, logo no início se fala aqui: edição temporária exclusivamente para o uso dos alunos inscritos no curso de Introdução ao Direito da Faculdade de Direito da Universidade Estadual da Louisiana. Então você percebe que foi tratado como uma obra posteriormente, aproximadamente 7 anos depois, saiu, se me recordo bem, no volume 22 da coleção de obras completas do Erik Voegelin. E eu vou simplesmente fazer a leitura do tratamento que o Voegelin dá à liberdade de expressão. E isso vem em um texto que tem uma função, como observo, de anexo a essa apostila, que ele chama de apontamentos suplementares para os alunos do curso de Introdução ao Direito, Faculdade de Direito da Universidade Estadual da Louisiana, entre os anos de 1954 e 1957. Primeiramente, ele começa a dar um tratamento acerca de uma ciência racional da ação, mas esse não é o tema que nos interessa agora, então passaremos diretamente para o tratamento que ele dá acerca da comunicação. Então, passarei para a leitura. Ponto 1. Paradigma. Sócrates era um ateniense, entre aspas. Uma proposição deste tipo, quando comunicada, tem 3 dimensões de significado. A. O conteúdo é intencionado como verdadeiro. B. O emissor está convencido da sua verdade. E C. O emissor pretende que o receptor aceite a verdade no seio do seu próprio conhecimento. Então ele passa para o ponto 2, que são os comentários. A comunicação, quando bem sucedida, tem consequências sociais na medida em que a sua aceitação pelo receptor o atrai para a órbita da verdade, tal como é entendida pelo emissor. A comunicação é um instrumento para ganhar poder social através da transformação do receptor num seguidor da verdade proposta pelo emissor. É justamente por isso que ele vai iniciar o seu tratamento acerca da liberdade de expressão, justamente por a comunicação ser um instrumento para ganhar poder social. Então, passaremos agora para o ponto 3. Por isso, surgem dificuldades relativamente à liberdade de expressão. Se a liberdade de expressão é restringida por regulamentação governamental. Agora ele passa para os pontos. A. A comunicação da verdade é mutilada. B. Os homens ficam frustrados sob 2 pontos de vista. Ponto de vista 1. Na medida em que a comunicação da verdade é uma obrigação, a personalidade moral não se pode desenvolver adequadamente. 2. Na medida em que a comunicação bem-sucedida é uma expansão do indivíduo, a sua maneira de ser um poder na vida da comunidade, a sua esfera natural de poder é restringida. O ponto 4, agora, é o caso de se não houver alguma restrição à liberdade de expressão. Então, se afirma: se a liberdade de expressão não é restringida de modo nenhum, a comunicação do erro tem oportunidade igual de competir com a comunicação da verdade. O que ele está dizendo aqui é que se houver uma liberdade de expressão sem nenhum tipo de restrição, o que vai acontecer é que a verdade ela pode competir com o erro. Na verdade, o erro poderá competir com a verdade. E poderá competir em igualdade de posições. Então há aí uma problemática.
quanto à competição acerca do erro e com relação à verdade. Se o erro, quanto aos elementos essenciais da ordem na alma e na sociedade, é comunicado com êxito, o resultado pode ser a destruição da ordem social e a perversão dos indivíduos. Podemos observar isso quanto à restrição que se dá hoje em dia e os protestos que ocorrem quanto à ideologia de gênero. Atualmente, há um debate acerca da vinda da Judith Butler para um debate, uma palestra aqui no Brasil. E muitos pedem o cancelamento desse evento. Há também uma petição nesse sentido, um abaixo-assinado. E alguns dizem que isso seria um cerceamento da liberdade de expressão. Mas devemos observar isso sob esse ponto, que é, se o erro quanto aos elementos essenciais da alma, da ordem na alma e na sociedade é comunicado com êxito, o resultado pode ser a destruição da ordem social e a perversão dos indivíduos. É por isso que se pede o cancelamento de alguns eventos ou de determinadas coisas, como aqui citei. Ponto 5. O problema da liberdade de expressão não tem uma solução racional que seja sempre válida. A questão de saber até que ponto a comunicação oral e escrita pode ser livre ou deve ser restringida sob certos pontos de vista terá de ser resolvida à luz das circunstâncias de cada caso. Ponto 6. Duas soluções principais foram ensaiadas no decurso da história do Ocidente. Agora vamos ver problemáticas que ele aponta quanto a essa competição entre a verdade e erros e como se deu o tratamento em determinados pontos históricos. Então, a censura radical por meio do instrumento da Inquisição na Idade Média. B. A liberdade radical, com exceção das limitações à obscenidade, calúnia, etc., na assim chamada Era Liberal Moderna. Ponto 7. Ambas as soluções falharam evidentemente. A repressão da Idade Média teve como resultado a explosão da Reforma. B. A liberdade moderna radical teve como resultado a difusão de convicções totalitárias que destroem a liberdade sob a qual se puderam expandir. A conclusão que lhe dá isso é de que a liberdade de expressão e de imprensa não é um princípio de governo ou de ordem social, mas um dispositivo prudencial para conservar e promover a ordem social, contanto que produza o efeito pretendido. A repressão inquisitorial ou controle do pensamento também não é um princípio, mas, de novo, um dispositivo para conservar a ordem social sob certas condições. Então veja, não se afirma uma liberdade de expressão sem restrição e nem uma restrição absoluta à liberdade de expressão, pois isso atrapalharia o desenvolvimento do indivíduo para a observância da verdade e a primazia da verdade como um ato voluntário. Mas também não se deve permitir que os erros sejam propagados, sejam disseminados, tendo como possibilidade ser reconhecidos de igual modo com relação à verdade, porque isso causará uma desordem social e perverterá os indivíduos. É dessa forma que o Eric Voegelin, à época, compreendia a liberdade de expressão.